Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a excelentíssima deputada Tia Ju para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os senhores e senhoras deputados. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 38ª sessão extraordinária, que é iniciada às 16 horas e 34 minutos, foi encerrada às 16 horas e 48 minutos. Muito obrigado, Tia Ju. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Um minuto, por favor, deputado Alain, meu querido amigo. Antes, porém, eu gostaria de, iniciando a nossa última sessão legislativa do ano, cumprimentar todas as mulheres presentes no plenário, na figura da minha mulher Manuela, a secretária Roberta, Fernanda, Carol, todas as demais mulheres. Cumprimentar também meus irmãos, vereador Marquinhos Bacelar, parabéns por sua diplomação mais uma vez, motivo de orgulho para a nossa família em Campos, meu irmão mais velho Nelsinho, Rodrigo Chechel, meus conterrâneos da cidade de Campos, público presente, servidores, assessores, todos os funcionários, inclusive os terceirizados da Assembleia Legislativa, que fazem com que essa casa aconteça todo santo dia. Então, agradecer pelo número maciço, deputado Fred, de deputados aqui nessa sessão, Jari, nessa casa, que eu carinhosamente já falei para vossas excelências que prefiro muito mais do que o plenário do Alerjão. Eu fui muito feliz aqui, apesar de eu ser um deputado ainda novo, estou no meu segundo mandato, Chiquinho, mas eu sinto muito falta do Palácio Tiradentes, não só por sua história, né, de século, pela sua história de vida, porque aqui foi o Congresso Nacional, mas também porque aqui eu percebo, além da beleza, um calor humano e uma interação muito maior da população, que é aquilo que nos faz estar aqui com a atividade parlamentar. Então, antes de iniciar a sessão, gostaria de deixar esse registro, e antes que alguns deputados se ausentem para as diplomações, lembrar, por gentileza, porque lá o acesso da nossa confraternização é feito pela casa que foi contratada, por favor, todos com a pulseira que a gente entregou, dei o exemplo, porque o exemplo tem que partir da gente. Eu já estou aqui, ó, devidamente paramentado, Jair, para não ficar barrado na porta, tá? Já estou aqui também com o meu kit de sobrevivência, para não fazer feio, entendeu, Chico? Chico vai querer me encher de vinho, então eu vim montado, mas carinhosamente aqui, humildemente, pedir a vossas excelências que peçam àqueles que foram agraciados para acompanhá-los à festa, mas que o exemplo venha de nós, todo mundo, por favor, com a pulseira de identificação. Gostaria de falar isso já no início. Muito obrigado. Vamos começar a sessão. Por favor. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por esse encerramento desse ano tão brilhante, de tanto trabalho, mas eu quero também aqui aproveitar a oportunidade, enquanto a casa está cheia, para mandar um grande abraço e me despedir dos colegas que foram eleitos prefeitos, como o deputado Tandy Vieira, que foi eleito prefeito lá de Resende, Léo Vieira, que foi eleito prefeito lá de São João de Meriti, doutor Serginho, que foi eleito em Cabo Frio, o Luiz Cláudio, que foi eleito em Mangaratiba, o Canela, que foi eleito em Belfor Roxo, e o Andrezinho Siciliano, que foi eleito prefeito de Paracambi. Agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade desses 2 anos, estar junto com vocês aqui nessa casa, trabalhando pelo nosso interior, pelo nosso estado de uma forma geral. Agradecer por sua contribuição. Eu tenho certeza que vocês serão grandes prefeitos do nosso estado e, obviamente, senhor presidente, já me antecipando, pedindo um espacinho para 2026, Chico Machado tem um votinho em cada lugar desse. Fui eu que lembrei primeiro, hein? Muito obrigado, deputado Chico. Muito bem lembrado. Desejo, Léo, Tandy, Serginho, Canela, Andrezinho, sucesso. Vocês logrem muito êxito, que Deus abençoe, que o nosso povo precisa muito. A gente sabe que a gente fala de coração, a gente sabe a batalha que é enfrentar uma urna, mas muito mais a batalha que é comandar
um município nessa recessão econômica que vive o nosso estado. Então, assim, de todo o coração, vocês todos, sem regra de exceção, foram grandes amigos, desempenharam um grande papel aqui no parlamento e farão muita falta. Eu gostaria, antes de passar a palavra, registrar também a presença do nosso querido deputado, hoje secretário de Agricultura do Estado, doutor Deodalto, está aí presente conosco, do querido amigo Renato Cozzolino, prefeito de Magé, do Douglas Gomes, vereador da cidade de Niterói, do doutor Rodrigo Jansen, procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do nosso amigo Cláudio Caiado, não mais secretário, agora deputado conosco, e que bom, que o senhor nos orgulha muito e é muito bom tê-lo de volta aqui. Se o senhor não serve para lá, é sempre muito bem-vindo para cá, tenha certeza disso. Muito bom, meu irmão. Ao Leonardo Fiade, procurador também do Tribunal de Contas, do meu irmão Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara de Campos, já falei agora também, do meu irmão Nelson, Jalmir Júnior, vereador de São Gonçalo, deputado aqui conosco por um período, da minha querida amiga Alana Passos, também deputada com a gente aqui no período passado, sempre muito bem-vinda, doutor Líbero Ateniense, defensor público, seja bem-vindo, Suyan Liberatori, subdefensora geral de 2025 da Defensoria Pública do Estado, Aline Gamba Batista, secretária de Orçamento da Defensoria Pública, Luísa Lisboa Amin, chefe de gabinete do Defensor Público Geral para o ano de 2025, e doutor Henrique Couto da Nóbrega, procurador-geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me perdoe se faltou algum nome aqui a ser mencionado, mas a gente vai observando, pedindo desde já desculpa, mas muito feliz da casa cheia, da presença maciça nessa sessão de encerramento aqui conosco. Senhor Deputado presidente. Léo Vieira. Senhor presidente. Deputado e agora prefeito. Amém. Senhor presidente, eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa casa durante 6 anos, eleito em 2018, reeleito em 2022. Quero lhe agradecer todo o carinho que sempre teve comigo. Votei no senhor para presidente, infelizmente, felizmente, não vou ter a oportunidade de votar no senhor no dia 1º de fevereiro, mas se eu estivesse aqui, com certeza meu voto era seu. Obrigado. E lógico, eu tenho certeza que será reeleito, eu não tenho dúvida que continuará tocando essa casa da melhor forma possível. Quero aqui agradecer a todos os meus colegas, deputados e deputadas, agradecer o carinho, a ajuda, o companheirismo, as orientações. Peço desculpa se em algum momento a gente já cometeu alguma gafe, alguma coisa que de repente houve um descontentamento com algum colega, mas quero dizer a vocês que eu saio daqui preparado para assumir a minha querida, amada cidade de São João de Meriti, a qual eu sempre tive um sonho de fazer gestão e governar o meu município. Então, quero agradecer a todos. Estarei lá em São João de Meriti, presidente, deputados, à disposição para que a gente possa ajudar da forma que puder e também ser ajudado. A gente vai encontrar um município numa complexidade muito grande, deficiente financeiramente, administrativamente, e, logicamente, a gente vai precisar da ajuda de todos. Deus abençoe. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Léo. E volte diversas vezes aqui, por favor. Senhor presidente. Deputado Alan Lopes. Muito bom dia. Bom dia, que colegas. gentilmente já cedeu a palavra 3 vezes. Foi o primeiro inscrito, mas já foi cedendo. Quero, nesse momento, presidente, pedir a atenção dos nossos colegas e a todos que estão presentes aqui. Apesar de ser o último dia do nosso ano legislativo, eu venho trazer um tema muito importante, espinhoso. Não queria trazê-lo agora, mas é importante fazê-lo para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, queria pedir a atenção dos deputados, porque na data de ontem eu tomei conhecimento de uma entrevista do prefeito do Rio, Eduardo Paes. E o que disse o prefeito Eduardo Paes é gravíssimo sobre essa casa, sobre o Poder Legislativo e sobre cada parlamentar. O prefeito, na entrevista, disse que o tráfico e que as milícias sabem que os batalhões e as delegacias são comandadas por deputados da Assembleia Legislativa.
essa é uma fala criminosa. E mais, ele deveria saber que inclusive há deputados do partido dele, da bancada dele nessa casa, como é o deputado Luiz Paulo, deputado respeitadíssimo por todos nós, e ele, de maneira criminosa, acusou os deputados de comandar a polícia, de comandar os batalhões, de comandar as delegacias. Alô? E eu quero dizer, senhor presidente, que essa casa precisa se posicionar e tomar uma medida. E quero chamar a atenção do governador Cláudio Castro, que tenha hombridade, que tenha firmeza de mandar voltar para o estado do Rio de Janeiro todos os servidores da Polícia Militar e da Polícia Civil que estão cedidos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque se esses órgãos são comandados por deputados, se lá há falhas, se há lá a corrupção, como ele disse, então esses servidores precisam voltar ao estado do Rio de Janeiro até que o senhor Eduardo Paes prove. E quero dizer mais, se ele sabe quem são os deputados que mandam em batalhões e mandam em delegacias, que ele diga o nome de cada um deles. Porque falar de maneira genérica e covarde, como ele fez, afronta a honra de cada parlamentar, de cada homem, de cada mulher que tem dignidade dessa casa. Se o senhor é homem, Eduardo Paes, se o senhor tem dignidade, então o senhor diga, o senhor vai nominar cada deputado que comanda batalhão e delegacia, e não vá generalizar, e não vá querer descredibilizar essa casa. E eu peço a Vossa Excelência, presidente, que nós possamos consultar o Dr. Robson, nós possamos entrar com uma ação, porque há de se ter uma reparação. Essa atitude criminosa, essa acusação criminosa não pode ficar impune sobre essa casa. Essa casa é uma casa séria, é uma casa de pessoas, de representantes do povo que foram eleitos legitimamente pelo povo. Então isso não pode ficar assim. E mandar um recado ao senhor Pedro Paulo, que apesar de sermos críticos do governo Cláudio Castro, e ele vinha dizendo que nós não tínhamos a capacidade de fazer as negociações pertinentes para que nós pudéssemos recuperar o estado do Rio de Janeiro, está provado aí que o governador Cláudio Castro teve sucesso no Propag e nós conseguimos fazer sim uma negociação saudável e digna para o estado do Rio de Janeiro. Se o senhor quer ser candidato a governador, porque o senhor não tem palavra, o senhor disse na campanha que não seria candidato, e agora está fazendo esse discursinho vagabundo, cretino, querendo diminuir essa casa, porque o senhor quer ser candidato a governador do estado, Eduardo Paes. Mas não será assim que o senhor conseguirá chegar ao poder, tentando diminuir essa casa. Então, eu peço a Vossa Excelência, presidente, que tome, por favor, essa postura, que defenda essa casa, que defenda esse poder, porque ele vai ter que provar quem são os deputados que comandam delegacias e batalhões desse estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alan Lopes. Só pegando carona numa parte do discurso de Vossa Excelência, parabenizar o governador, parabenizar o presidente Arthur Lira novamente, o presidente Rodrigo Pacheco, esse belo exemplo em defesa do Sudeste, em especial do estado do Rio de Janeiro, desde a semana passada e ontem sacramentado na Casa do Senado, em Brasília. Então, parabéns a esses atores, na liderança e relatoria do Dr. Luizinho também, a quem a gente aplaude e agradece, porque é de suma importância para o Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de deixar aqui, pegando carona na fala do deputado Alan Lopes, registrado da nossa felicidade, eu acho que é uma felicidade unânime do Parlamento, na figura desses atores políticos, para que o estado do Rio se torne, se Deus quiser, mais pujante economicamente. Deputado Rodrigo Amorim, por favor, porque a gente tem que avançar na pauta. Senhor presidente, eu não vou me estender, mas, em primeiro lugar, fazer os cumprimentos aqui que os colegas anteriormente já fizeram, sobretudo as mulheres aqui presentes, saudar a primeira-dama do Legislativo, Manuela, Carolina, professora Roberta, minha mulher Fernanda, que está com a gente hoje, a todas as mulheres deputadas, servidoras dessa casa, a todos os parlamentares, e dizer que a fala inicial do deputado Chico Machado demonstra o quanto a Assembleia Legislativa é uma casa política e democrática. A quantidade de deputados das diferentes matizes ideológicas, eleitos pelo voto popular, prefeitos nas suas cidades, demonstra que
que essa casa é a legítima representação democrática e popular no estado do Rio de Janeiro. Aliás, algo que vem faltando há muito tempo na condução, não só da Prefeitura, do Executivo do Rio de Janeiro, e eu fico muito à vontade para falar, porque foi um crítico e sou um crítico, quanto mais aos desmandos do tal Eduardo Paes, mas também faço as críticas da forma com a qual ele trata o Legislativo. Pegando um gancho na fala de Vossa Excelência, deputado Cláudio Caiado, é muito bem-vindo a essa casa, porque é um político com hombridade, um político com tradição, tem a história do seu pai, da sua família, de todo o legado da política aqui representado, e uma das maiores afrontas feitas à política foi perpetrada pelo senhor Eduardo Paes contra o irmão de Vossa Excelência, que era um vice-prefeito muito mais qualificado, e falo isso como um carioca, muito mais qualificado, muito mais respeitado pela política, e talvez metade das candidaturas sequer teriam existido se a vice-prefeitura do Rio de Janeiro fosse do seu irmão. Além disso, senhor presidente, é importante dizer que, além das mentiras, além de todo o circo que foi protagonizado pelo prefeito, dizendo que não é candidato, a gente vê dia após dia atitudes do prefeito, que é legítimo querer ser candidato. Ele já foi candidato ao governador e sofreu uma derrota acachapante. Certamente sofrerá outra derrota. Agora, não é antecipando o processo eleitoral de forma vil e imunda, como tentou fazer, e todas as vezes atacando o parlamento, atacando a figura de Vossa Excelência, como fez na imprensa ontem. É muito bem colocado aqui pelo deputado Alan Lopes uma defesa incondicional do parlamento. Quando esse moleque se dirige ao parlamento fluminense e a cada deputado como quadrilheiro, quando ele diz que a Polícia Militar do Rio de Janeiro está sendo ocupada pela política, ele esquece de olhar para o próprio umbigo. Foi o prefeito Eduardo Paes que deu guarida ao ex-secretário que tomou a expulsão, que foi exonerado do Poder Executivo Estadual, e ele deu guarida. Tudo o que ele tem feito com os servidores da segurança pública, os descalabros que acontecem na ordem pública do Rio de Janeiro são perpetrados por um servidor da segurança pública que essa casa hoje exige ao governo do Estado que, por uma questão de honra, por uma questão de decência e coerência com a política fluminense, esses servidores sejam imediatamente devolvidos para as suas corporações de origem. Para concluir, fica por aqui, favor, senhor presidente, Amorim, o encaminhamento de desagravo por parte do Parlamento Fluminense contra as falas criminosas e covardes do senhor prefeito Eduardo Paes. Agora o seguinte, essa casa tem que tomar uma postura, porque aquele servidor público que acusa outrem do cometimento do crime e não toma as medidas adequadas, ele está prevaricando. E a partir desse momento, se o senhor prefeito Eduardo Paes não tomar as atitudes perante a Justiça, perante o Ministério Público e denunciar nome por nome daqueles que ele acha que influencia no crime organizado, que influencia mandando e desmandando na segurança pública, ele está mais uma vez cometendo mais um crime, que é o de prevaricação. O nosso desagravo do Parlamento Fluminense contra as falas criminosas do senhor prefeito Eduardo Paes. Parabenizar o governador Cláudio Castro pela liderança no Propag. Parabenizar as lideranças de Brasília pela aprovação do Propag. Senhor Pedro Paulo, que foi vociferar que o governador não era competente, ele ontem aprendeu e ele não moveu uma palha sequer como deputado no Parlamento Federal para ajudar o Rio de Janeiro no Propag. Parabéns ao governador Cláudio Castro, a todas as lideranças e líderes políticos em Brasília que permitiram essa medida correta para recuperar as finanças do nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Amorim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu me inscrevi, como sabe Vossa Excelência, antes das falas. E imaginava que a nossa manhã de hoje fosse ser uma manhã de congraçamento. Imaginava. Fotos, carinhos, afetos, imaginava isso. E não vou sair da minha linha imaginária. Pedi para falar por algumas questões. Primeiro, de agradecimento a todos os colegas deputados que foram eleitos ou não foram eleitos prefeitos, pela essa parceria no ano de 2024. Ano duro, ano difícil, mas
se chegou ao objetivo final. Apesar de alguns arranhões, continuamos com o mesmo objetivo. Então, saudar a todos e cumprimentar. Em especial, aqueles que vão ser prefeitos, como o nosso Tandy, que está aqui à minha direita, e a direita não tem nenhuma conotação ideológica, né? Dizer que o parlamento continuará a apoiá-los na gestão das respectivas prefeituras, porque o nosso desejo é que eles tenham pleno êxito. E mais ainda, senhor presidente, ontem o PROPAG foi aprovado no Senado por 72 votos. Não é pouca coisa. São 81 senadores. E tem aqui um esforço coletivo. O esforço da Câmara, como bem o senhor realçou, que aprovou um substitutivo um pouco melhor do que o substitutivo que saiu do Senado. O esforço do Senado, até porque o projeto original deve-se à caneta do presidente, seu xará, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, deve-se ao esforço do governador Cláudio Castro, que esteve presente tanto nas sessões da Câmara quanto ontem na sessão do Senado, e eu não tenho problema nenhum de reconhecer o êxito daqueles que eu não comungo ideologicamente, porque o bem do Estado está acima de tudo. Dizer a Vossa Excelência que a Assembleia Legislativa, sob a sua presidência, também foi muito importante nesse processo. Obrigado. Que culminou no dia de ontem, mas teve uma longa história de contribuição de muitos parlamentares e também de Vossa Excelência. E dizer ainda que o ano de 2025 será um ano muito importante para que a gente não perca essa direção, porque muito terá que ser discutido e aprovado para que o Estado possa aderir ao PROPAG e, mais ainda, poder pagar 20% do serviço da dívida, que está na ordem de 170 bilhões, 20% é 34 bilhões, por via de consequência. É um dinheiro que não tem no caixa, mas tem de outras formas. Na dívida ativa, que ontem essa casa aprovou, na sua coautoria, o projeto de securitização, né? Mas já tem que aprovar muitas mais outras medidas em 2025. E a gente precisa manter essa linha de que o Estado do Rio de Janeiro está acima das nossas divergências políticas. Nós não somos deputado da capital, nem do município XYZ. Nós somos deputados dos 92 municípios desse estado. Então, não vou sair dessa direção. O direito de quem perde uma eleição é espernear, e eu, como a maioria das vezes eu perco, eu esperneio muito, mas dentro dos limites do respeito, da educação e principalmente da responsabilidade. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, e sou a maior testemunha do teu carinho para com o Estado, porque Vossa Excelência, nessa construção dessa parte econômica do Estado, por diversas vezes, dono de uma altivez incomum, me acompanhou diversas vezes ao Palácio, em reuniões com o governador, com toda a equipe técnica, para chegar aos resultados que chegamos. Então, isso só mostra realmente que o teu interesse está acima de qualquer questão ideológica. Eu gostaria também de deixar isso registrado aqui. Deputado Pombel. Obrigado, presidente. Eu vou escalar o primeiro secretário para começar a cortar a fala para a gente começar a sessão. Só um minutinho, por favor. O Luiz Paulo só esqueceu de parabenizar o nosso governador. Podia ter soltado. Ele fez. Não, ele falou que ficou solto, ficou solto. Fez, não, o senhor. Tinha que ser... Governador, meus parabéns. Ele fez. Olha só, eu sou respeito técnico, Rosenberg. Deputado Rosenberg Reis. O senhor não vai gostar do que eu vou dizer. Mas ano de 2025 é o ano da justiça.
é o ano de Xangô. Eu sou filho de Airá, que é uma qualidade de Xangô. E eu, claramente, eu cumprimentei o governador pela sua ação no Propag, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Eu tento não cometer injustiça, deputado. Aí, Serafim, não é mais você e a Muri, não. Ó. Presidente, não, respeitando aqui a religião do Luiz Paulo, mas em nome de Jesus, o Luiz Paulo tinha que falar: grande governador Cláudio Castro, meus parabéns, que foi um grande batalhador no Congresso e trouxe uma vitória para o Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, parabéns. Eu não sou líder de governo, tá, presidente? Eu não sou líder de governo. O líder, o senhor vai indicar daqui a pouco, ele está sem líder, que o Serginho vai tomar posse como prefeito. Mas, de novo, parabéns, governador Cláudio Castro, que salvou, mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz Paulo. Obrigado, Rosenberg. E registrar a presença do dono do cofre, secretário Adilson de Faria Maciel, nosso secretário de Planejamento, cujo apelido carinhosamente é Tranca-Rua, deputado Luiz Paulo. Deus me livre. Deputado Pobel, por favor. Presidente, essa família Reis não tem jeito, né? Sempre dá um jeitinho de pular à frente dos outros, até no microfone. Presidente, serei sucinto e objetivo, porque me sinto contemplado com as falas do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Alon Lopes. Mas é gravíssimo as falas do senhor Eduardo Paes. Quando ele diz que nós temos indicações, somos donos de batalhões, de delegacias, e que existem relações com crime organizado, né, traficantes e milícias. Ele quer dizer que aqui nesse meio tem deputados traficantes, deputados milicianos, pô. Isso são as palavras do Eduardo Paes. Ele não ataca diretamente um deputado, ele está atacando o parlamento estadual. E isso é gravíssimo. Ele agora se posa, né, como o sabedor da segurança pública do Rio de Janeiro. Ora, nós sabemos que isso nada mais é do que um palco eleitoral para ele ser candidato a governador. Nós sabemos disso. Porém, eu queria aqui lembrar a população, deixar aqui claro para a população, que o Coronel Menezes está à frente da Polícia Militar, como secretário da Polícia Militar, presidente, há mais ou menos 6 meses. E que antes do Coronel Menezes, para chegar ao caos que nós estamos hoje, quem ficou 3 anos à frente da Polícia Militar, aquele coronel que não fazia nada, pelo contrário, não fazia nada, que é o Coronel Henrique. Quem não lembra aqui do Coronel Henrique? Um inútil para a Polícia Militar. E hoje, onde o Coronel Henrique se encontra? No gabinete do Eduardo Paes, nomeado no gabinete do Eduardo Paes. Ora, ele não quer mudar a segurança, não está falando que é o sabedor da segurança. Como é que ele pega o pior secretário da Polícia Militar, da história da Polícia Militar, e leva para o gabinete dele? Então, presidente, você vê que eles estão em 2 pesos e 2 medidas. O senhor Eduardo Paes, na verdade, é um verdadeiro traidor. E aí eu falo para os deputados que aí acompanham o Eduardo Paes, só para fazer uma reflexão. Ele traiu César Maia, ele traiu Cabral, ele se escondeu de Cabral. Quem elegeu ele foi Cabral, pô. Ele é a cara metade do Cabral. Ele saiu, ele traiu Lula, foi para os Estados Unidos, começou a falar mal do Lula. E assim, por consequência, assim vai. E ele vai trair todos os deputados que hoje são da base dele, como já traiu um colega aqui do parlamento. Deputado Pobel, você me dá uma parte? Pois não, pô. Você sabe que Vossa Excelência é um dos que eu tenho mais carinho aqui, amizade. Eu queria te pedir, em nome do teu irmão, que eu queria registrar a presença ali, meu vereador Glauber Pobel, que a gente pudesse avançar na pauta. O pleito é justo do que o deputado Alain, deputado Amorim, Vossa Excelência está colocando. Essas acusações sem pai nem mãe, sem necessidade para se fazer mediaticamente, eu acho que não tem necessidade, porque acaba extrapolando e faltando respeito, inclusive com parte da bancada que aqui está, ou por quem muitas das vezes tem carinho com ele, né? E vou usar carinhosamente, não para interromper a fala de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe que eu respeito muito o direito de fala de cada um de vocês aqui, mas eu queria usar uma frase do meu querido amigo André Siciliano, para a gente dar sequência à sessão, você abrisse mão da continuidade. Eu acho que a gente tem que conversar isso aqui internamente. Se tiver de tomar uma medida cabível, a gente decide internamente através da Procuradoria e toma, mas pedir para a gente realmente, na linha do que Luiz Paulo falou, que hoje seja um dia de festa, e eu quero brincar com uma frase que André Siciliano sempre falava para a gente, Chico Machado, vamos falar de jangada que é pau que boia, por favor, e deixa para a gente decidir isso depois.
para a gente dar continuidade à sessão. Você pode, mais uma vez, não tenha dúvida, comungar presidente. comigo? Então, eu te agradeço. Mas não retiro nada do que eu Claro, falei em relação e está justíssimo a esse suas vagabundo do ponderações. Eduardo Paes. É só para a gente não gastar o dia de hoje, porque temos pautas ainda, assuntos a ser votados. Com isso, eu preciso, no mínimo, passar pelo menos 1 minuto para o deputado Caiado, Tia Ju, que foi mencionado já umas 32 vezes e não pôde falar até o momento. Primeiro, meu querido presidente, queria saudar os prefeitos que foram eleitos. Só quem disputa uma eleição sabe a dificuldade que é ganhar uma eleição. Eu só queria, primeiro, agradecer as suas palavras. Você foi um amigo que o parlamento me deu, assim como meus colegas deputados aqui. Mas eu queria deixar claro que a escolha de vir para a LERJ foi exclusivamente minha. A gente tem questões partidárias, eu faço parte do PSD, e a gente foi convidado para fazer parte do governo Eduardo Paes, e eu preferi ficar aqui na LERJ com Vossa Excelência, para aumentar, quem sabe, a relação com Vossa Excelência. E também só queria deixar registrado uma coisa, independente de qualquer coisa. Contra fatos não há argumento. O governador Cláudio Castro ganhou a eleição no primeiro turno. Nós temos que respeitar. E o prefeito Eduardo Paes ganhou a eleição no primeiro turno. Então, realmente, incomoda muita gente, porque fez 60% dos votos. E a gente não deve debater, porque a eleição acabou e o povo decidiu o que queria. Vamos discutir ano que vem a próxima eleição de 2026. Obrigado, meu querido presidente. Eu que agradeço, Caiado. Registrar a presença de Rubi, que acaba de chegar com Dona Renata aqui, a nossa deputada Mirim. Sempre bem-vinda. Beijo grande. Tia Ju, por favor, para a gente seguir. 2 segundos, vai. senhor presidente. Só primeiramente agradecer a Vossa Excelência, todo o apoio. Eu não sou líder da bancada feminina, porque aqui cada deputada é líder, todas nós somos líderes. Mas agradecer todo o apoio de Vossa Excelência, a bancada feminina, sempre nos atendendo. Agradecer ao nosso procurador, que também sempre nos atende, ao nosso diretor, o Marquinhos Brito, que eu chamo de nosso gordinho, que eu sei que ele está aí, ele sempre se esconde, mas eu acho ele, olha ele ali, ó. Ele vai ficar magrinho, Tia Ju. Vou mas levar ele para a faca. agradecer- Já falei com ele, vai comigo. Agradecer ao Marcos, que é o Marquinho da mesa, que é o nosso 61º deputado, né? Muito obrigado. E a todos os servidores da casa, que têm nos ajudado aí a conduzir o ano inteiro no trabalho, inclusive o pessoal do cafezinho. O caixinha foi garantido pelos deputados, vai ter a partilha aí hoje pela presidência. Agradecer a todas as deputadas que esse ano continuemos unidas, ficamos unidas e continuemos unidas. A Martinha vai nos deixar para ir para a secretaria. Seria ótimo, né, Marta? Seria ótimo que fosse a suplente dela, fosse uma mulher, seria ótimo. Mas deixar aqui um abraço, dizer que eu não estou nem aí para o Paes, para não sei quem, para não sei quem, não estou nem aí. Eu estou aqui, no meu parlamento, e vim de branco para que a paz reine na vida de todos, no coração de todos, e respeitando a religião de todos, dizer que Jesus Cristo nos abençoe, que Jesus seja convidado para a ceia de Natal. Não esqueçam de convidar, porque o aniversariante é ele, não é o Papai Noel, respeitando o Noel, mas Jesus é que faz aniversário, que a bênção dele esteja sobre nossas vidas e a paz de Cristo sobre o nosso estado e sobre cada um de nós. Obrigado às esposas, obrigado a Manu, obrigado às nossas secretárias, às esposas que estão aqui hoje, do Rodrigo Amorim, do Rui. É isso que a gente tem que viver. Paz, alegria e Deus sobre nós e no nosso coração. Obrigado, beijo, Tia Ju. presidente. Muito obrigado. Sempre uma grande amiga de todas as horas, tá? Gratidão no coração. Deus abençoe a nós. Vamos para a pauta, então. Anuncio, redação final, projeto de lei número 4.198 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 15 de 2024, que dispõe sobre a revisão 2025 do Plano Plurianual 2024-2027, instituído pela Lei número 10.276, de 9 de janeiro de 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio
Redação final. Projeto de lei número 4.199 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 16 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, fica à vontade da tribuna ou do microfone de à parte. Senhor presidente, vamos discutir pela última vez o projeto de lei 4199 do Poder Executivo, que é a nossa LOA para 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2025. Senhor presidente, este é um orçamento que tem um rombo de 14,6 bilhões de reais. Isto é, as despesas fixadas são maiores que as receitas estimadas em 14,6 bilhões de reais. E quem examinou com atenção em todo o processo de discussões e emenda ao orçamento, há de ter verificado que desse déficit de 14,6 bilhões de reais, 11,6 bilhões de reais derivam do Estado ter obrigação de pagar o principal e o serviço da dívida. A dívida está prevista de nos levar, em 2025, 11,6 bilhões de reais, sendo aproximadamente 2,3 bilhões de reais de principal e 9,3 bilhões de reais de juros. Observe, senhor presidente, que os juros são 4 vezes maiores que o principal. Por isso, senhor presidente, chamei a atenção para falar do Propag, porque o Propag, se conseguirmos aderir o mais rápido possível, se conseguirmos pagarmos 20% da dívida do Estado com a União, que está na ordem de 170 bilhões de reais, isto é, se pagarmos 34 bilhões, poderemos reduzir os juros de 4 para 2 pontos percentuais. E essa redução, deputado Tandi, poderá fazer com que se reduza o valor de 11,6, dependendo da agilidade e de poder reduzir de 4 para 2. Porque se pagar até 10%, deputado Serafini, só reduz 1% de juros. Ora, então se formos ágeis e diminuir e abatermos de 4 para 2%, isso representa de ver que a dívida de 2025 pode cair 4, 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso só em 2025. Porque ninguém está dizendo que também as dívidas foram reprogramadas para pagar em 30 anos. Ora, então qualquer redução na casa dos bilhões são extremamente importantes para os cofres públicos. Por isso, fizemos questão, apesar do esperneio do deputado Rosenberg Reis, de saudar a todos que colaboraram para que chegássemos a aprovar o Propag no Congresso Nacional.
Queria registrar, deputado Rosenberg Reis, que 2 emendas da deputada Laura Carneiro entraram no substitutivo da Câmara. E 2 emendas importantes. Uma que respeita as parcerias federativas, isto é, tudo que os estados assumirem da União, devidamente avaliado, terão direito de abater na dívida. E segundo, que os investimentos na área obrigatórios de saúde, educação e segurança pública também só possam se estender para a gestão, para a administração tributária, porque também ontem foi aprovada a primeira lei de regulamentação da reforma tributária, aprovado pela Câmara. A reforma tributária passa a ser um dado de realidade. E a partir de 2027, teremos o projeto piloto do IBS e do CBS, que somarão 1% do total, para que em 2032, definitivamente, tenha terminado o ICMS e o ISS e se fundido num único imposto, o Imposto de Bens e Serviços. Então, senhor presidente, fiz questão aqui de discutir para reafirmar que a Câmara Federal, o Senado Federal, o Parlamento Fluminense, o Parlamento Mineiro, o Parlamento do Rio Grande do Sul, entre outros parlamentos, foram essenciais para que tal tema acontecesse. E lembrar também, deputado Bacelar, que a Casa Legislativa, sob a sua presidência, aprovou uma lei autorizando o governador a juntar esforços com Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, com todo o Sudeste e aqueles que estão em regime, para, em conjunto, deliberarem a favor dos seus estados. Então, tudo isso tem que ser assinalado. E, ao mesmo tempo, reafirmar que, por hoje ser um dia de caminhar para a última sessão do Legislativo, que tem como hábito ser um evento, deputado Tande, festivo, e em relação a Vossa Excelência, saudoso, que a partir de 1º de janeiro, Vossa Excelência vai nos deixar, e Vossa Excelência sabe mais que muitos outros parlamentares, que aqueles que o senhor derrotou lá no município de Resende, também têm direito de espernear, mas com a diplomação e a posse, o esperneio tem que se dar na justiça eleitoral. E a justiça eleitoral será soberana em decidir, porque sempre acreditaremos nas nossas instâncias independentes e autônomas, formadas pelos 3 poderes. Então, muito obrigado, senhor presidente. O senhor quer partilhar? Não, queria discutir também. Então, muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço mais uma vez, Vossa Excelência, querido amigo deputado Luiz Paulo. Deputado Tande Vieira, por favor. Presidente, eu peço desculpas por tomar o tempo do pessoal hoje, mas eu não poderia deixar de falar nessa que é a minha última sessão como deputado. Eu tenho que agradecer muita gente. Em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência pela amizade, pelo carinho comigo, pela oportunidade que eu tive de presidir a Comissão de Saúde, a Comissão de Tributação, de aprender com Vossa Excelência, sempre ter sido muito bem recebido e bem tratado por Vossa Excelência, e torço muito para ver o senhor sentado nessa cadeira no ano que vem. Eu tenho certeza que o Estado do Rio de Janeiro ganha muito com isso. Agradecer e parabenizar o governador Cláudio Castro
né, por essa conquista. Eu acho que foi a maior conquista numa ação individual em termos de recursos em benefício do Estado do Rio de Janeiro. Talvez isso vai injetar nos próximos anos no nosso Estado mais do que a vinda da família real com Dom João. Né, ao longo de 30 anos aí vão ser 200, 300 bilhões de reais economizados pelo nosso Estado. Então, eu acho que foi uma ação fundamental. Parabenizo muito o governador Cláudio Castro e o deputado Luizinho, doutor Luizinho, nosso parceiro, presidente do meu amigo. Agradecer o prefeito Diogo Balieiro de Resende, meu amigo, meu irmão. Diogo vai encerrar o mandato agora com mais de 92% de aprovação. Governador Pezão, eleito prefeito de Piraí, prefeito Neto de Volta Redonda, costumam dizer que Diogo hoje é a maior liderança política da nossa região. Então, agradecer muito por essa oportunidade que o Diogo me deu de trabalhar com ele e ser candidato a deputado, me eleger deputado e agora me eleger prefeito ao lado do Diogo. Agradecer minha família, né, pelo sacrifício, Bruna e todas as minhas crianças, o tempo que a gente passa longe de casa. E dizer, presidente, que eu vim para cá. Agradecer também os meus colegas deputados, né? Foi muito importante essa parceria, essa amizade com todos vocês, aprendi muito. Espero retornar um dia para poder conviver com quem ainda tiver como deputado. Acho que muitos de vocês vão ficar muitos anos como deputados. Agradecer aos funcionários da casa e dizer, presidente, que eu vim para cá com uma responsabilidade muito grande, porque assim como Vossa Excelência, nós que somos do interior do Estado, a gente carrega a memória de muita gente que lutou para sobreviver, os nossos antepassados, né, Chico? Gente que lutou para trabalhar a terra, que às vezes enfrentou animais selvagens. No meu caso lá, o pessoal enfrentava uma serra que tem temperatura abaixo de zero, algumas partes do ano, né? Mulheres e homens que lutaram muito para sobreviver e para que a gente pudesse estar aqui hoje. E gente que ensinou para a gente a se comportar de uma maneira, presidente, que eu acho que foi como eu tentei me portar aqui nessa casa. Quando a gente dá uma palavra, a gente não volta atrás, a gente respeita o próximo, a gente ajuda os amigos na hora de dificuldade, a gente trabalha duro. É dessa forma que eu tentei me portar, honrando os votos dos meus conterrâneos da região sul-fluminense, das pessoas que vieram de lá, como o deputado Luiz Paulo, cuja mãe nasceu no Campo Belo, antigo distrito de Resende, que Resende era conhecido como Nossa Senhora do Campo Alegre da Paraíba Nova, era uma cidade que pegava todos os municípios do sul-fluminense. Então foi dessa maneira que eu tentei me portar aqui e honrar os votos que eu recebi no sul-fluminense, e tenho muito orgulho de ter podido passar esses 2 anos como deputado. Muito obrigado, agradeço muito a Vossa Excelência, meus colegas deputados e deputadas, e desejo um Feliz Natal para todos. Obrigado, Tandy, muito obrigado. Vai fazer muita falta, meu irmão. O nosso prefeito aí, Diogo? Deixar já. Ah, tá sentadinho ali, ó. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Diogo Balieiro, prefeito de Resende, que passou a batuta pro Tandy. Muito bonito essa parceria de vocês, prefeito. Seja sempre muito bem-vindo. Vossa Excelência é um cara caprichoso, de qual eu nutro muita amizade e muito respeito. E tenho certeza que vão continuar fazendo bonito por Resende. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Registrar também a presença do querido Hélio Rodrigues, secretário de Governo de Resende. Seja bem-vindo também ao Palácio Tiradentes. Declaração de voto, presidente. Deputado Flávio Serafini, em seguida Dani Baldo. Senhor presidente, quero declarar o voto contrário da bancada do PSOL, tanto ao plano plurianual quanto à LOA. A gente debateu muito aqui em plenário as diferenças que a gente tem com a construção do orçamento do governo do Estado. Não vou retomar todos os pontos, mas aproveitando aqui a presença da secretária de Educação, registro, um dos motivos que a gente tem lutado contra a proposta orçamentária do governador Cláudio Castro é que ele está deixando de repassar por ano bilhões de reais que deveriam ser repassados para a educação, bilhões de reais que deveriam ser repassados para a saúde, dinheiro proveniente dos royalties e participações especiais. Com esse dinheiro, por exemplo, se garantiria o pagamento do piso da educação, se garantiria a integralidade do PCCS, dos servidores da saúde, e a gente teria serviços públicos de mais qualidade no estado do Rio de Janeiro. Então, a bancada do PSOL vota contrário à LOA e ao PPA. Presidente, para consignar o voto contrário do PCdoB, É toda vez que pontuar
algumas coisas que chamaram a atenção no projeto que estima a receita enviada pelo governo. Dentre tantas delas que foram objeto de disputa, eu queria destacar a diminuição significativa das despesas nas funções de trabalho, que é a pasta que eu tenho a honra de presidir aqui em comissão na Assembleia Legislativa, a diminuição das despesas com cultura, habitação, que chegam da ordem dos 22,74%, a diminuição na despesa saneamento, que enfrenta uma crise aguda e que precisa de mais aporte de recurso para fiscalização. Por conta de tudo isso, o meu voto contrário, tanto à LOA quanto ao plano plurianual. Obrigado, deputada Dani. Anuncio em regime de urgência em discussão. Deputado, por favor, Josemar. Primeiro, obrigado, presidente. A gente tem aqui um debate sobre a LOA e o debate, como eu já falei, numa outra situação, tem a ver também com as isenções fiscais que nós tivemos e que toda hora aqui na Alerj nós votamos, que não tem nenhuma contrapartida para o Estado. E nesse sentido foram mais de 20 bilhões. E esse é necessário que a gente tenha um olhar importante para aquele servidor que está na ponta, para as políticas sociais que são fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, os servidores do Executivo não têm sua recomposição da segunda e da terceira parcela paga pelo governador, e isso não foi instituído. Os demais servidores que têm pisos nacionais a serem vinculados em lei, o governador também não tem um olhar que venha a garantir esse que é um direito, como é o caso dos profissionais de educação, dos professores, do piso nacional do magistério, que não é respeitado pelo governo do Estado. E temos também o fato das 30 horas dos profissionais de enfermagem. Então nós temos aqui alguns desafios, que é a da construção e de valorização desses servidores. É importante também, presidente e demais deputados e deputadas, colocar algumas distorções que ainda não foram corrigidas, como é o caso dos ex-FAEPs, e eu falo nessa condição, porque eu fui funcionário administrativo de ex-FAEP, ter também a regulamentação desses servidores dentro do orçamento. Quando nós olhamos também a questão racial, que é uma questão importante para o Estado do Rio de Janeiro, nós vemos uma pequeniníssima parcela para debater a questão racial. O Rio de Janeiro tem uma população de maioria negra e é necessário que essa casa, que tem altivez, que foi a primeira casa do Brasil a aprovar a Lei Vini Júnior, que foi a primeira casa a fazer os debates raciais, que tem um bom espaço de acolhimento, também venha a questionar o fato de nós não termos um orçamento significativo para trabalho de conscientização, de combate ao racismo. Então, o nosso voto da bancada do PSOL, o meu voto, vai ser contrário, mas entendendo que orçamento público não pode ser uma peça de ficção. Orçamento público é política pública e que tem que atender aqueles que estão na ponta. Não existe valorização do serviço público sem a valorização dos seus profissionais. Não existe política de igualdade social sem olhar para os mais pobres, sem olhar para a periferia. Muito obrigado, presidente. Nosso voto é não. Obrigado, presidente, professor Josemar. Deputado André Corrêa. Por favor, pode falar, Presidente. André. Pode falar, André. Presidente, eu estava tentando me inscrever ali, mas estava dando algum problema aqui. Primeiro, eu queria cumprimentar todos os colegas aí. Eu queria ter feito a discussão do orçamento, mas não consegui entrar aqui no momento. Cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar os nossos futuros prefeitos. E não posso deixar de registrar, presidente, e repetir nesse momento, que essa casa está fazendo história, né? E todos os 70 deputados podem colocar isso nos seus currículos dessa legislatura, liderada por Vossa Excelência, pelo apoio político que tive de Vossa Excelência e do governador. Obrigado. Pelo segundo ano na história, está registrado que é um orçamento realista. Para você resolver um problema, a primeira coisa que a gente precisa ter é reconhecer o problema. E pela segunda vez na história, que foi ano passado, e estamos repetindo essa prática. Prática que me envergonhava quanto deputado
e com o apoio de Vossa Excelência, a Comissão de Orçamento mudou essa prática. Hoje, no Parlamento Fluminense, não se cria receita fictícia, como se criou no passado, até para atender justas demandas e legítimas demandas. Mas essa casa aprovou um orçamento que não é peça de ficção. Eu espero que um dia o orçamento possa ser todo impositivo, porque nós teremos também, como deputado, muito mais responsabilidade. Com todo respeito a todos os deputados, não adianta vir no microfone e falar que tem que dar um valor significativo para algum segmento. Todos nós aqui queremos valorizar os servidores públicos. Todos nós, de todos, seja de direita, de esquerda ou de centro. Mas quando esse orçamento for impositivo, presidente, o deputado não vai só apenas indicar, mas ele vai ter que dizer aonde ele vai cortar. Porque só indicar e só ter o bônus é muito bom. Então, quando chegar o orçamento impositivo, a pessoa vai falar assim, olha, quero aumentar aqui em 6 bilhões. Tá bom, mas aonde você vai cortar os outros 6 bilhões? Então, essa casa faz história nesse momento e eu registro, presidente, o seu papel nisso, foi com seu apoio que nós mudamos essa realidade. E quero deixar registrado aqui também o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro foi o primeiro governador da história a assumir no orçamento público o problema. Porque antigamente não era só o poder legislativo não, mas o poder executivo também inflava as receitas para que ali ficasse ali sem o déficit, né? E quero aqui, para encerrar, deputado Bacelar e os demais colegas, nós temos um desafio para o ano que vem muito importante, como disse o deputado Luiz Paulo. Nós temos que construir uma engenharia que nos permita chegar a 34 bilhões de reais para que a gente possa pagar esse valor à União em compensações, né? Eu quero, presidente, saudar aqui a emenda que o doutor Luizinho, presidente do meu partido, fez ao orçamento, permitindo que no bojo das discussões a gente discuta royalties de participação especial para honrar esse pagamento, porque eu repito sobretudo a todos os aposentados e a todos os pensionistas, não existe meio do Rio Previdência se salvar sozinho sem o Tesouro se salvar. Não existe meio. Nos últimos 12 anos, foi só no governo Cláudio Castro que não houve necessidade de botar recurso do Tesouro. Então, a gente precisa ter responsabilidade nessas discussões. Presidente, obrigado pelo apoio e espero aí, sinceramente, e tenho certeza que essa casa vai estar unida. Nós vamos, se Deus quiser, eleger Vossa Excelência por unanimidade no ano que vem e a gente está à disposição aí para continuar as discussões orçamentárias, seja em que posição for. Um abraço grande a todos os colegas. Muito obrigado, deputado André Correia, e pelo brilhante trabalho à frente da comissão também. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus abençoe. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, muito rápido, só ressaltar aqui e reconhecer a importância da comissão de orçamento, que fez todo um esforço, inclusive algumas emendas e até como subemendas da bancada do PSOL foram incorporadas, mas a nossa luta para que esse orçamento não seja uma peça fictícia é fundamental. Afinal de contas, no ano passado, nós conseguimos incluir no orçamento do Estado, via emenda da Comissão de Orçamento desta Casa, uma emenda de 25 milhões para o Plano Integrado de Saúde nas Favelas, num convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado e a Fiocruz. Infelizmente, até agora, o governador não empenhou esses 25 milhões e a gente entende, senhor presidente, que o esforço coletivo dessa casa tem que ser ouvido pelo governador, porque essa emenda foi aprovada por unanimidade aqui no ano passado. Então, eu conto com a sensibilidade de Vossa Excelência, dos demais deputados e deputadas da casa, para que a gente possa garantir que o governador Cláudio Castro empenhe esse recurso. Estamos falando de 25 milhões num plano integrado, inclusive que espelha um plano integrado de saúde nas favelas com o Ministério da Saúde. Então, estamos falando de uma parceria
concreta que o governo do Estado pode fazer com a Fiocruz. Então, peço a Vossa Excelência a sensibilidade, que possamos juntos, porque quando aprovamos aqui o orçamento, ainda que o pessoal vote contrário, a gente está entendendo que o que aprovamos aqui tem que ser empenhado e tem que ser executado pelo governador Cláudio Castro. Então, fica aqui o nosso pedido, a nossa solicitação para que os 25 milhões de reais para o plano integrado de saúde nas favelas, com a Fiocruz, seja organizada e venha junto com o bojo das discussões de quais são as políticas públicas hoje destinadas à favela e à periferia. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, deputada Renata. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do vereador de Resende, Tiago Garcia. Seja bem-vindo também ao Parlamento Estadual. Deputado Yuri, por favor. Senhor presidente, também queria parabenizar todos os colegas pelo ano legislativo, um ano difícil, um ano de eleições municipais por todas as nossas cidades. Parabenizar a condução de Vossa Excelência, as comissões trabalharam muito, as frentes parlamentares, audiências públicas, estivemos presentes em todos os grandes assuntos do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que infelizmente vai marcar os nossos próximos meses, já que o verão está chegando. E, infelizmente, esse debate não tem sido feito nem na grande imprensa, um pouco nesse parlamento, por meio da nossa frente parlamentar de prevenção às tragédias, mas menos ainda por parte do governo do Estado. A gente vive um momento grave de mudança climática, a gente vive uma crise ambiental, uma crise urbana nas nossas cidades e, infelizmente, percebemos que o poder público, no conjunto, não está preparado para o nível de chuva que vão chegar nos nossos 92 municípios. A minha região serrana é a mais vulnerável, nós sabemos disso, a minha cidade de Petrópolis, mas a região dos lagos sofre muito, a região da Costa Verde tem ali muitos deslizamentos, a Baixada Fluminense está sempre inundando com as enchentes, alagamentos. Então é fundamental que tanto essa casa, que sempre colaborou com as cidades que foram impactadas por desastres, possa estar preparada, mas também o governo do Estado mostrar mais essa parceria com as nossas prefeituras, principalmente com as prefeituras que vão assumir a partir de janeiro. Vai chover e a gente sabe disso. A gente reza, a gente ora, a gente torce e trabalha para que essa chuva não leve vidas, não leve os bens, as casas, os patrimônios das pessoas, mas o poder público precisa estar mais imbuído nisso. E aí, a nossa frente parlamentar de prevenção às tragédias tem feito um trabalho de articulação com os movimentos sociais, com as prefeituras. Agradeço a Vossa Excelência por essa oportunidade, mas faço essa chamada, que no próximo ano, inclusive, a gente possa ter mais orçamento para a questão climática, mais orçamento para a prevenção à tragédia e, enfim, ter, nesse Estado do Rio de Janeiro, uma política habitacional decente. Muito obrigado, tudo de bom para todos e todas. Eu que agradeço, deputado Yuri, acima de tudo, por nossa amizade. Vossa Excelência é um grande parlamentar. Deputado Jorge Felipe. Presidente, primeiro, parabenizar todos os deputados dessa casa pela excelente produtividade ao longo de todo o ano de 2024, agradecer aos funcionários dessa casa, na figura do nosso procurador Robson e do nosso 71º deputado, que é o Marquinho. Dizer, presidente, que ontem, de fato, foi uma vitória estratégica para o Estado do Rio de Janeiro e para todos os estados que verdadeiramente financiam a República, nós que geramos o ICMS e o orçamento para as outras unidades da Federação, demos ontem um segundo grito de independência. Aqueles que mantêm a República Federativa do Brasil de pé não aguentam pagar mais tantas dívidas. E a gente tinha, obviamente, diversos expedientes, deputada Dani Monteiro, no sentido de garantir algum mínimo equilíbrio em investimento no Estado do Rio de Janeiro, a concessão do gás, o IPO da SEDAI, mas é péssimo a gente ficar queimando ativo para ficar pagando dívida. Ontem, verdadeiramente, o Congresso Nacional, e aí parabenizo, querido amigo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que conduziu aquela aprovação por unanimidade, idem o presidente Arthur Lira, o relator doutor Luizinho, que na Câmara passaram esse projeto com mais de 400 votos, apenas 3 votos contrários, e também parabenizar, presidente, a Vossa Excelência na condução deste processo também, que eu sei que não só o Parlamento Fluminense, mas também nos bastidores, Vossa Excelência tem sido fundamental nas discussões do programa de plano pagamento dos estados e também o governador Cláudio Castro, que foi um leão por esse estado. Muito embora a oposição tenha certa dificuldade de reconhecer, a gente não viu nas últimas 2 décadas um governador
tão empenhado em efetivamente resolver o problema e não apenas tapar o sol com a peneira. Foi todos os dias de novembro, outubro, dezembro para Brasília para consagrar essa verdadeira vitória para o Estado do Rio de Janeiro, que é uma vitória de gerações vindouras. Então eu queria fazer esse registro aqui, presidente, não só da importância do Parlamento Fluminense conduzido por Vossa Excelência, que a gente espera que seja a última vez que a gente está aprovando um orçamento com déficit nesse Estado, dizer que 2026 é logo ali, todos esses resultados serão plenamente vistos até aquele ano, para que a gente efetivamente tenha para a sociedade fluminense uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na quantidade dos investimentos. Dizer aos prefeitos eleitos dessa casa, deputado Tande, deputado doutor Serginho, deputado Léo Vieira, que estamos juntos, contem com o nosso mandato, 3 grandes amigos, deputado Canela também, 4 grandes amigos que se elegem prefeitos. Eu tenho certeza que a experiência ganha nesse Parlamento Fluminense também vai lhes alçar voos muito mais fáceis com essas parcerias com todos os deputados aqui, com o governador, com o presidente da Assembleia, e estamos juntos nessa missão para transformar o Estado do Rio de Janeiro. Presidente, meus parabéns pela condução, novamente a todos um Feliz Natal, um felicíssimo Ano Novo, e vamos que 2025 vai ser de muita luta. Obrigado, Jorge Felipe, pelas palavras, pelo carinho de sempre. Deputada Dani, por favor. Senhor presidente, muito brevemente aqui, até porque temos que terminar essa sessão, eu queria aqui declarar e reafirmar o voto contrário da bancada do PSOL. E, inclusive, dizer que não é meramente pelo desprestígio às políticas sociais e humanitárias no orçamento. Afinal, a gente vê orçamentos ínfimos, como para a própria Secretaria de Direitos Humanos, que representa menos de 0,5% do orçamento, mas não seria apenas por esse desprestígio às políticas sociais ou mesmo ao servidor público a garantia dos seus salários. Mas é também, sobretudo, pelo desequilíbrio das contas. Ela pode parecer que fecha hoje, mas não fechará amanhã. Da onde a gente vai ampliar e aumentar a arrecadação do Estado se foi cortado mais de 15% dos investimentos do Estado? Da onde vamos reinventar a nossa economia se o único aumento orçamentário que a gente teve esse ano foi o aumento da alíquota do ICMS? Então, quando a gente fala aqui das isenções fiscais que não vem, de fato, com um plano de contrapartida social, a gente fala de uma conta que não vai fechar, sem investimento, dando diversas renúncias fiscais e, sobretudo, não cobrando os grandes devedores do Estado, uma soma que vai para cima de 100 bi, a gente não fecha a conta. O Propag é bom, e que bom que ele foi aprovado, mas ainda assim, por si só, não basta. Aliás, com a aprovação do Propag, eu quero aqui questionar, é possível, então, que a gente reestatize a SEDAI? Porque a privatização não deu certo. Deputado Jari está aqui, presidente da Comissão de Saneamento. Ontem essa casa estava lotada. Estava lotada porque a água está cara, o serviço de água não está chegando, as ondas de calores são enormes e ainda assim o nosso cidadão, o nosso trabalhador fica sem água. Por mais de uma semana o Rio de Janeiro viveu uma séria crise hídrica. Então qual é a resposta para o próximo biênio? Vai ser privatizar os ativos da SEDAI, já tendo privatizado o abastecimento? Não, deputados e deputadas, a resposta é na contramão disso. É reestatização do serviço e cobrança, por exemplo, que os municípios tenham seus planos de contingenciamento. Afinal, a gente está vendo já as águas de março chegando em dezembro e bem pouco sendo feito. Os planos de contingenciamento que diversos municípios não integraram ainda, garantem, sobretudo, não só a prevenção e a antecipação do que poderá acontecer, mas a redução e mitigação de danos, porque é real, as chuvas, a falta de cuidado com o meio ambiente, de fato, gera diversas catástrofes que não só são previsíveis, mas como evitáveis. E aí eu quero dizer que, sobretudo, quem é afetado, todo mundo se molha na chuva, mas só alguns vão para casa com medo da chuva. E esses alguns são, sobretudo, de áreas periféricas, dos nossos interiores, das nossas favelas, de populações majoritariamente negras. Então, eu clamo aqui que o nosso governador cobre também o plano de contingência dos municípios,
Vi aqui diversos deputados debatendo o município da capital. Vamos debater os outros 91 municípios. Eu quero saber, para concluir aqui, eu quero saber do plano, por exemplo, de municípios como São João de Meriti, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, ou seja, a nossa Baixada Fluminense, que é uma ilha de racismo ambiental e de desastres socioambientais evitáveis. Quero saber também, presidente, para fechar, do nosso interior, lá Bom Jesus de Itabapoana, e também ainda não tem esse plano de contingência. Então, eu acho que aqui a gente declara uma contrariedade para o orçamento, dizendo que não investir nas políticas sociais, não investir no servidor, leva a esses desgastes que a gente passa e essas perdas que são totalmente evitáveis. Muito obrigado. Presidente, rapidamente, presidente, eu acho que eu não posso me furtar a fazer um breve comentário sobre, inclusive, o que está sendo dito aqui pela nossa oposição, com toda a vênia, com todo o respeito à deputada Dânia, mas primeiro saudá-lo, presidente, pela brilhante condução desse ano, dizer que a sua presidência mostra, de fato, a força do parlamento. Então, eu sou muito honrado de fazer parte desse time aqui junto à sua presidência. Saudar o governador Cláudio Castro pela brilhante condução na questão do Propag e mostra a capacidade de ser um estadista que entende o que é cuidar de um Estado. E eu explico. Cuidar de orçamento, presidente, é que nem a gente cuidar do orçamento da nossa casa. Não é fácil a gente cuidar de orçamento. Quando a gente tem, de fato, dificuldade em ter receita e trabalhar com despesas que são altas, a gente precisa contrabalancear e entender prioridade. Então é muito fácil vir aqui no microfone e falar e dizer discurso, fazer narrativa, sem de fato ter a caneta na mão para entender aquilo que é de fato prioridade para sanear um Estado. E hoje nós estamos falando de um Estado que passou décadas de quebradeira, décadas de descaso, e hoje nós temos um governador que está interessado em fazer com que de verdade o Estado seja cada vez mais pulsante e tenha salário para pagar servidor, ou seja, é o feijão com arroz sendo bem feito. Agora é importante, que eu queria fazer um contraponto, veja como é que o governo federal está tratando o corte de gasto. A lei que está sendo proposta e vai ser provavelmente aprovada, a 4614 de 2024, presidente, corta o BPC de pessoa com deficiência, idosos e pessoas que hoje são as mais vulneráveis. Esse é o jeito que o líder do governo Lula está tratando a pessoa com deficiência e aqueles que são mais vulneráveis. Então, na hora de falar de corte de gasto, ninguém vem falar do corte de gasto que estão fazendo, que o governo federal está fazendo para pessoa com deficiência e para idosos, quando dificulta o acesso ao BPC. Aí não tem ninguém aqui da oposição para pegar o microfone e defender como é que estão tratando o corte de gastos lá. Então, na hora de fazer gestão de orçamento, precisa fazer com inteligência e não arrebentar com aqueles que são os mais vulneráveis, que esse é o jeito que está sendo tratado pelo governo federal. Então eu dou um jeito de quebrar aqueles que são mais vulneráveis e aumento taxa. É assim que faz aumento de receita? Não, é com inteligência, como o governador Cláudio Castro tem feito para sanear o nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fred. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 4.546 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 27 de 2024, que altera o artigo 6º da Lei Estadual número 6.369, de 20 de dezembro de 2012, que substitui as tabelas de 01 a 15 da Lei Estadual número 3.350 de 1999, visando a simplificação do recolhimento de custas judiciais e a compatibilização com as alterações da sistemática processual ocorridas a partir do ano de 2000, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Essa é a casa do voto divergente. Mas antes de divergir, eu queria pedir ao presidente da CCJ que nos honrasse afirmando qual é a emenda. Eu particularmente já sei, mas ele tem que nos honrar
e ao público presente dizendo qual é a emenda. Você não aprendeu ainda não, Amorim? Que a gente chegou aqui desde 19, ele faz isso toda vez? Já tem que vir na mão, pô. Vossa Excelência percebeu que ele disse que já sabe, é porque ele é um deputado zeloso. Não, mas ele exatamente, ele quer que fale para desde o dia que eu cheguei que ele era assim. E a CCJ, como manda o Quando regimento... eu tive a honra de ser da CCJ, lá 19 e 20, ele falava: Bacelar, por favor, leia as emendas para os colegas. A CCJ, como manda o regimento, já externou o parecer. Mas, em respeito, não ao preciosismo, mas à história do nobre deputado Luiz Paulo, eu vou aqui brevemente falar o voto. O parecer, como eu disse, é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e faz-se necessária a apresentação das seguintes emendas, que são essas. A emenda modificativa número 1, a emenda modificativa número 2, a emenda modificativa número 3, emenda aditiva número 4, são essas emendas e eu passo a ler o substitutivo. Artigo 6º da Lei Estadual 6.369, de 20 de dezembro de 12, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Nas tabelas integrantes dessa lei incidirão sobre as custas judiciais e extrajudiciais os acréscimos legais em favor de FUNPERJ 8,5%, FUNDPERJ 8,5%, FUNPGALERJ 1%, FUNPGT 1% e FUNDAC 1%. Artigo 2º, fica criado na estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Fundo Especial de Modernização e Aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a segunda emenda. E aí dá as características de funcionamento desse Fundo Especial de Modernização. O artigo 3º, fica criado na estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Especial de Modernização e Aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o FUNPGALERJ. Também, da mesma sorte, os demais incisos especificando como se dará o funcionamento. E aí, o último artigo é o clássico: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado pela gentileza, deputado Rodrigo Amorim, apesar de eu saber que Vossa Excelência está preocupado, precisa entregar o diploma ao seu irmão, mas Luiz Paulo já está indo para os finalmente. Senhor presidente, é que a proposta do governador Cláudio Castro, função da decisão do Supremo Tribunal Federal, que inviabilizou a transferência das custas de 20% para a OAB, por considerar inconstitucional, pela OAB não fazer parte da estrutura do Estado, apesar de fazer parte, evidentemente, no âmbito daquilo que se discute no judiciário, sem advogado não há nem acusação nem defesa, mas a proposta foi 10 e 10. E aí eu volto a dizer, constitucional. Ele é o chefe do executivo, pode ter a iniciativa de fazer qualquer modificação na lei das custas e emolumentos. Sabe o Poder Legislativo de reduzir os 10-10 para 8,5 8,5. Então, 8,5 com 8,5 dá 17, menos 23. Esses 3 foi dividido irmãmente entre o fundo que está sendo criado da Procuradoria da Casa, o fundo que está sendo criado do Tribunal de Contas do Estado e também ao fundo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, houve uma partilha maior entre todas as instituições que vão acessar essa parcela que o Supremo julgou inconstitucional. É claro que isso vai trazer problemas para a OAB, mas decisão do Supremo a gente pode concordar ou não, mas tem que cumprir. Então, desta vez, eu não vou poder honrar o desejo de fazer o voto divergente. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, sempre pela bela aula. Pela Comissão de Orçamento, o deputado, querido amigo presidente André Correia, por favor, seu parecer. Presidente, em que pese a perda da Caixa dos Advogados, é muito importante ressaltar nesse projeto, e aliás eu quero saudar aqui o Cozzolino, o novo defensor-geral, que foi quem
vamos dizer assim, estimulou esse debate, levando ao governo, porque, presidente, ao aprovarmos essa modificação, nós estamos dando um grande suporte à Defensoria Pública. Eu acho que o grande mérito desse projeto é dar um grande suporte à Defensoria Pública, essa instituição tão importante do nosso Estado. Eu tenho a honra de acompanhar aqui desde o meu primeiro mandato, já fui presidente da Frente Parlamentar em defesa da Defensoria Pública, que conseguiu os avanços de autonomia financeira. Então, assim, o meu registro especial ao dar esse parecer favorável, né, é registrando que nós estamos aumentando o orçamento da Defensoria Pública, né, através desse projeto de lei. Portanto, meu parecer é favorável. Muito obrigado, deputado André Corrêa. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4.526 de 2024, de autoria do deputado Léo Vieira, que declara de utilidade pública o Instituto Vieira de Assistência e Capacitação, IVAC, localizado no município de São João do Meriti, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco, por favor. Alguém está ali para gritar? Aqui, Fred. Já pode permanecer aí, Fred, porque você vai dar por normas internas também, por favor. Presidente, solicito a Vossa Excelência para poder remeter novamente à CCJ, retornar ao autor para complementar a documentação, conforme a resolução 01 de 92 da CCJ. Está pendendo os documentos? Está pendendo de documento. A presidência, então, defere pedido de Vossa Excelência e retorna à comissão temática pertinente. Muito obrigado. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3.757-A de 2024, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Dublador, ator em dublagem. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 864 de 2023, de autoria dos deputados Yuri Jari Oliveira, que altera o anexo da lei número 5.545 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Pastoral da Juventude. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2023 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Fundação da Rádio Tupi RJ, a ser comemorado anualmente no dia 25 de setembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2.150 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Cinema Acessível. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 3.391 de 2024, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a lei número 3.153, de 28 de dezembro de 1998, para que as edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro sejam disponibilizadas em documento único no formato PDF. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo.
Anuncio o projeto de lei número 3.437 de 2024, de autoria do deputado Elton Cristo, aniversariante do dia. Gostaria aqui de deixar registrado com muito carinho os nossos parabéns, os nossos votos de muita saúde e que Deus abençoe o nosso deputado e amigo Elton Cristo, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo a Semana da Conscientização da Doação aos Fundos da Criança e do Idoso, Cidadão Solidário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 3.874 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Mães que Oram pelos Filhos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, segundo dia, projeto de resolução número 280-A de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 810 de 12 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pareceres à emenda do plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável e de normas internas e proposições externas favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Gostaria de registrar ainda a presença do nosso também procurador da Casa de Leis, Rodrigo Lopes de Lourenço, do Robson Paes, coronel de bombeiro do Rio de Janeiro, dos diversos vereadores da minha querida cidade de Três Rios, meus amigos, estou vendo sentadinho ali, Delcinho, Jonas Gico, Antônio Carlos Canaves, Sebastião Dias, Wanderson Travassos, Tiaguinho, também vereador de Resende, está aqui presente. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes. Deputada Dani Balbi. Pela ordem, muito brevemente, presidente, queria mais uma vez me dirigir à população fluminense nesse dia de encerramento do ano legislativo, de certa maneira para prestar contas do que a gente fez até aqui. Antes de tudo, desejar um bom encerramento de ano para o povo fluminense, um bom encerramento de exercício parlamentar para os meus colegas parlamentares. Dizer que esse ano nós avançamos significativamente na defesa intransigente dos interesses da população fluminense, particularmente dos segmentos que eu represento e me proponho a representar nessa casa. As mulheres, mulheres negras, população LGBTQIPNB+, as trabalhadoras e os trabalhadores mais vulneráveis do Estado do Rio de Janeiro. E que alguns desafios ficam, que são fruto da nossa caminhada e do nosso embate aqui em defesa da população fluminense e ficam projetados para o ano legislativo de 2025. Queria ressaltar que nesse ano nós não perdemos a oportunidade de lutar pela efetivação de um piso regional que acompanhasse o aumento do custo de vida repassado para a população fluminense, para a classe trabalhadora, para as trabalhadoras e para os trabalhadores mais vulneráveis. Nós, durante o ano, fizemos uma série de audiências públicas com os entregadores de aplicativos. Nós fizemos a última audiência pública chamando os profissionais de saúde mais vulneráveis que sofrem com a não atualização do piso. E eu tenho a certeza que a luta continua. Em 2025 nós vamos continuar defendendo a população fluminense, o povo trabalhador, as mulheres, o povo LGBTQIA+, vamos arrancar o piso do parlamento e contem sempre com a nossa mandata na defesa intransigente dos interesses do Rio de Janeiro. Um bom 2025 a todas e todos. Muito obrigado, deputada Dani. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão. Anuncio
sessão solene de encerramento da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura. Uma boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Havendo número legal, está aberta a sessão solene de encerramento da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura. Eu gostaria de conclamar aqui ao nosso plenário, a cada deputado e deputada aqui presente, para que possamos dispensar a leitura do relatório, né, pelo avançar da hora já. A sessão acabou prolongando demais. Eu acho que todo mundo vai ser devidamente, ou já está devidamente municiado e foi entregue o relatório anual. Então, com a aprovação de Vossas Excelências, a gente está dispensando a leitura, então, do relatório. E para antes da gente fazer a execução do hino e dos finalmente, porque eu acho que todos vão abrir mão até dos discursos, né, Luiz? Já está todo mundo com fome, com sede. Eu gostaria, em palavras breves, primeiro fazer alguns anúncios da nossa gestão, uma vez que dentro de 45 dias aproximadamente, a gente está findando o nosso período de eleição da mesa diretora, o qual eu tive a honra e o privilégio de cada um de vocês de me sagrar vencedor da eleição e me tornar o administrador de Vossas Excelências à frente da Casa. Quem me conhece bem sabe que eu detesto esse papel de ser o Super Rodrigo. Eu sou mais um deputado incumbido da missão de administrar a Casa e presidi-la, mesmo com aqueles que lá naquela ocasião não puderam me acompanhar com voto, mas que humildemente, doutor Pedro Ricardo, eu tive o carinho de abraçar e de conduzir e de tratar com todo o respeito, modéstia à parte, Jorge, ao longo desses 2 anos, porque aqui todos nós, 70 deputados, fomos eleitos pelo povo, independente do voto ou não para presidente, todos têm que ser respeitados, né, demandados no seu munus público de defender o povo, de usar da palavra, de ter espaço nas comissões. Me perdoe se em algum momento não consegui alcançar esse objetivo para algum, mas eu estou aqui também, assim como muitos ainda novatos, Jorge, aprendendo a missão que me foi dada de uma maneira muito rápida, que foi presidir essa casa. Então eu gostaria, uma vez que estou indo para o final do meu biênio como presidente da casa, de dizer que através do apoio de Vossas Excelências, a gente está podendo anunciar em primeira mão, e aqui repito, deputado Flávio Serafini, deputado professor Josemar, o Parlamento Estadual e não a figura do deputado Rodrigo Bacelar, anunciar que quase depois de uma década a gente vai fazer o concurso público que estamos lançando amanhã, através de uma comissão que vai sair publicada, presidida por ninguém menos, ninguém mais que o doutor Robson Maciel, procurador dessa casa, de uma competência ímpar, pessoa de minha extrema confiança, que eu pedi para conduzir junto com o nosso diretor-geral Marcos Brito, com todo o carinho, porque o povo do Rio precisa, a gente sabe o sacrifício que é arrumar um bom emprego, e serão abertas 20 vagas para nível médio, que não se tem há muito tempo, 86 vagas para nível superior, estão sendo ainda definidas as especialidades, e mais 3 vagas para procurador da Assembleia Legislativa. Então, amanhã, repito, vai ser publicada a comissão presidida por Robson para a gente definir banca organizadora, conteúdo programático e permitir um tempo, lógico e claro, amplamente divulgado para que todos os postulantes possam ter um tempo de estudar, né, e de fazer uma boa prova. A quem desde já, todos os inscritos que eventualmente vão acontecer, tenham sorte, né, e se esforcem para alcançar esse resultado. Segundo anúncio que eu queria deixar dessa gestão nossa é que a gente está autorizando a promoção do PIA, que é o nosso programa de incentivo à aposentadoria, como forma de valorizar os servidores antigos da casa e, ao mesmo tempo, promover a renovação dos quadros, inclusive possibilitando novas convocações através de concurso público. Lembrando que eu só não aceito o PIA para Marquinhos da Mesa, Luiz Paulo. Esse vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Esse não pode participar do programa,
mas eu tenho a honra também, em nome da mesa diretora, em nome de cada deputado, colega aqui da casa, anunciar na nossa gestão. Terceiro é o nosso IPALERJ, um anúncio importante sobre o reforço da rede hospitalar credenciada, credenciamento da rede Samaritano no Rio, pelo nosso IPALERJ, com 5 unidades passando a integrar a cobertura de serviços de saúde. Um ganho excepcional para os associados e beneficiados na gestão do meu amigo diretor Lauro, a quem desde já agradeço. A gente está, né, Marquinhos, a 6 mãos desde o início, cobrando muito de Lauro, venho brigando muito com Lauro, porque saúde é algo importante. Então a gente tem a honra de deixar essa missão também para o próximo biênio, mas na nossa gestão, isso foi muito bem tratado e muito bem estudado ao longo desses 2 anos. Quarto e já penúltimo, lembrar que em março de 2025 a gente completa os 50 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos preparando uma grande festa, um grande projeto que vai ser devidamente repassado a vossas excelências no nosso colégio de líderes, em reuniões internas, que eu faço questão que todos participem antes da gente formular o projeto que vai para a rua e o que faremos. Porque essa festa, na verdade, é uma festa da Assembleia do Rio de Janeiro, né, e não dos deputados que aqui se fazem presente. Então eu peço, desde já, que passando o recesso, eu vou começar a convidar diversos deputados para participar, porque eu acho que, em especial, a Assembleia Legislativa, querida amiga Marta Rocha, já futura secretária municipal, que vai me fazer muita falta aqui, já te falei isso ontem no teu ouvido. Eu estou com o coração doído por conta disso, porque Vossa Excelência é de uma envergadura técnica para esse parlamento fora da curva, mas dizer que eu gostaria de contar muito com vocês, porque aqui foi nada menos que o Congresso Nacional. A gente sabe, com todo o perdão a todas as demais Assembleias Legislativas do Brasil, a nossa, por uma felicidade e vontade do Pai, foi diferente, porque aqui foi o Congresso Nacional, então chama muita atenção, é um palácio muito imponente, dono de muita história, e eu gostaria de fazer uma grande festa na volta dos trabalhos, nos 50 anos que serão completados em março. E por fim, os 99 anos do Palácio Tiradentes, em maio de 2025, com a abertura dos eventos e comemorações também para o centenário em 2026, que eu também farei questão, através do nosso diretor-geral, da nossa diretora Fernandinha, de repassar a todos para que contribuam, para que a gente faça grandes festas nesse primeiro semestre que vai começar do ano que vem. Esses são os anúncios da nossa gestão. Eu agradeço imensamente, porque se não fosse o apoio de Vossas Excelências, inclusive de me dar toda a liberdade de presidir a casa, muitas das vezes a gente não conseguiria estar ao final da minha gestão como presidente nesse primeiro biênio e no final de ano poder estar anunciando tanta coisa boa. Então os parabéns aqui cabe a Vossas Excelências, o meu muito obrigado. Eu gostaria de fazer um breve discurso, porque faz parte até do relatório e por força regimental não é bom também passar em branco, mas é muito curto. Mais um ano chegando ao fim com sentimento de dever cumprido e gratidão. Aqui nesta casa enfrentamos pautas difíceis e mostramos mais uma vez a importância do diálogo, do trabalho e da união. Este parlamento plural permite um aprendizado diário com cada um de Vossas Excelências. É um orgulho imenso para mim presidir essa casa que mantém suas portas abertas para todos os tipos de debates, não foge de temas sensíveis, muito menos não se curva. Em 2024, avançamos em pautas como segurança pública, inclusão, desenvolvimento econômico, educação, além de uma importante discussão sobre o endividamento do nosso Estado do Rio de Janeiro, muito bem conduzida, e aqui eu não posso deixar de fazer esse gesto ao deputado Luiz Paulo, que é um grande conhecedor da matéria e que me auxiliou por demais, deputado Luiz, e ao governador Cláudio Castro, aqui publicamente. Eu gostaria de deixar o registro para Vossa Excelência. Foram 1.668 projetos de leis apresentados, 593 projetos de resolução, 192 indicações legislativas, 1.608 indicações simples,
Também implementamos um grande trabalho nas comissões. Foram realizadas 109 reuniões ordinárias, 144 reuniões extraordinárias e 72 audiências públicas, tendo sido emitidos ainda 928 pareceres. Graças ao nosso comprometimento com a gestão, devolvemos 243 milhões da nossa gestão para o Estado do Rio de Janeiro como parte significativa deste valor para ampliar e equipar o programa Segurança Presente, que é de fato um programa muito bem avaliado pela população e que tive a honra, enquanto fui secretário de governo anos atrás, de ser o responsável pela maior expansão do programa já visto à frente do Estado, contribuindo diretamente no combate à criminalidade nessa parte de segurança que tanto nos incomoda à frente do Rio de Janeiro. Além disso, aprovamos este ano na Assembleia autorização para a convocação dos concursados da PM, visando o reforço da nossa tropa, e aqui defiro também o meu carinho, em especial, a deputada Marta Rocha, o deputado Amorim, né, que tanto defende essa bandeira, o deputado Gualberto, né, da polícia, dos servidores públicos, e eu não podia deixar de fazer o registro. Também podemos citar a regulamentação das emendas impositivas, que o nosso querido Min, que tanto puxava minha orelha, e eu num compromisso, e aqui agradeço o governador Cláudio Castro pelo carinho de aceitar a ideia, de respeitar a independência do parlamento, e no primeiro momento, inclusive, e me recordo, Min, que quando ainda era secretário de governo, ele meio que se opunha àquilo, e a gente foi num processo de amadurecimento, que eu acho que tudo na vida, num bom diálogo, se resolve, e ele acabou respeitando, e aqui a gente passou, porque foi um compromisso da minha gestão como presidente, independente da minha amizade para com o governador, que teríamos uma presidência forte e independente, que acima de tudo estava a defesa do povo e dos deputados. E eu tive o privilégio de poder cumprir com a palavra, e o senhor foi quem mais clamou para que a gente entregasse, e a gente conseguiu, ainda nesse processo de amadurecimento, de apertar os secretários para que ocorra de uma maneira mais célere, mas eu acho que o grande avanço de estar aprovado já está sendo cumprido em grande parte, é um grande avanço para o Parlamento Fluminense. A realização da 27ª Conferência da UNALI, que eu não poderia deixar aqui de registrar o empenho e a dedicação da minha vice-presidente, como o meu querido Brazão também é, mas a tia Ju teve um carinho muito especial com a UNALI, Dr. Robson também, e eu quero aqui deixar o meu carinho por tia Ju, porque conduziu isso muito bem, elevou o nome da Assembleia Legislativa a nível nacional, junto com a UNALI, eu não podia deixar de fazer o registro. A belíssima atuação da Procuradoria da Mulher, também implementada ali com a deputada Zeidan e com a deputada tia Ju, o que só mostra como a gente respeita a pluralidade partidária e as diferenças ideológicas dessa casa, conduzida por duas deputadas, né, de ideologias diferentes, Jorge Felipe, mas conduzindo a quatro mãos a Procuradoria da Mulher, iniciada na nossa gestão essa que tem o maior número de mulheres compondo a mesa, né, e mulheres que cobram, né, Renata, e que puxa a orelha da gente e que faz com que a gente cresça. A jornada do G20, evento que reuniu na Alerj representantes da sociedade civil, empresas, especialistas e formuladores de políticas públicas para discutir temas centrais para o desenvolvimento global. O encontro resultou na construção de um documento final que foi encaminhado à cúpula do G20 no Brasil, entre tantos outros projetos. A palavra que vem do coração é a palavra que eu muito uso, secretária Roberta, por uma vida inteira, que é gratidão. Também aos funcionários e assessores que atuam ao nosso lado na ajuda da luta pelo Estado do Rio. Não existe vitória sem trabalho em grupo e coragem. E aqui eu externo o meu agradecimento à ADENF, a todas as empresas terceirizadas da Alerj, a muitos que não aparecem, mas que no final limpam o banquinho aqui, varrem, ajudam na manutenção do som, do ar, do carinho que eu tenho por cada um de vocês, e é verdadeiro e é recíproco, porque essa casa só acontece através do esforço de todos nós juntos. Estamos fechando o nosso segundo ano na presidência e me orgulho muito do que fizemos juntos. Aprovamos neste parlamento muitos projetos que unem esquerda, direita e centro, mostrando que acima de qualquer polarização, quem tem que vencer, quem precisa crescer é o Estado do Rio de Janeiro.
com os seus 92 municípios e com mais de 16 milhões de habitantes. E já finalizando, eu gostaria de agradecer, Valdeci, a maturidade de cada um dos senhores. Eu me recordo que naquele primeiro mandato de 19, que tomei posse, Jorge, debutando aqui no Palácio Tiradentes, eu me recordo muitas cenas tristes, mas que acontecem em qualquer convívio, em sociedade, quiçá no parlamento, que a gente tem que debater tantos interesses conflituosos, mas por via das vezes, até quase em vias de fatos, a gente via confusões acontecer aqui, e eu tive o privilégio, mais uma vez, com o carinho e o apoio de vocês, e eu acho que esse, minha querida amiga Franciane e Marta, é o que eu posso dizer humildemente, que eu acho que é um legado que eu vou deixar do meu biênio na presidência, foi tentar acalmar os ânimos, foi tentar mostrar, e olha que eu sou um cara de uma linha esquentada, né? Sou filho de um sindicalista, de posição muito forte, deputado Yuri, mas com muito carinho fui mostrando que dava para a gente quebrar o pau, mas modulando sempre o tom, sempre a palavra que seria usada, sem precisar baixar muito o nível, e mostrando, em especial para a direita naquele momento, foi quem me apoiou de uma maneira mais esmagadora para chegar a presidente, que o papel da esquerda, se assim a gente pode dizer, também é de suma importância para o Rio de Janeiro, e que dava para todo mundo, Jordi, ser deputado aqui, ter direito à palavra, ter direito a espaço, sem precisar cair na briga, sem precisar ofender a honra de ninguém. Então é isso que eu quero carinhosamente agradecer a vocês. Foram 2 anos que conseguimos atender às demandas de vossas excelências, sem briga, com celeridade, nem destaque muitas das vezes, né, Renata? A gente foi conseguindo construir, e isso dinamiza a casa, isso permite que os números de aprovação da casa e dos projetos que vêm de vossas excelências sejam examinados de uma maneira maior e que a produção chegue à população de verdade. Vamos em frente, gente, com fé, com coragem, com união. Gratidão aos meus amigos e minhas amigas, um 2025 de grandes realizações para todos nós, que Papai do Céu abençoe carinhosamente a cada um de vocês. Não fiquem preocupados com a eleição de recondução, porque isso a gente trata depois que todo mundo, no seu merecimento do recesso, de passar um bom Natal em família, uma boa virada de ano, a gente vai decidir. E aqui, para concluir, com toda a humildade do mundo, eu repito, nem nos meus melhores sonhos eu pedi a Papai do Céu, ou pensei que estaria sentado aqui, e Deus me permitiu através dos senhores. Então, assim, eu tenho a maior tranquilidade do mundo que eu fui eleito deputado estadual, prometi que enquanto estivesse aqui eu ia tentar fazer o meu melhor, porque eu não queria ter aquela fama do aluno que saía para a escola para matar a aula e comer merenda. Então eu tento me esforçar, não tenho vergonha, e Luiz Paulo, Marta sabe disso, quando não sei, de convocá-los na sala, de debater, de pedir para me calçar, para me ensinar. É assim que a gente veio levando esses 2 anos, e é assim que, se for da vontade da maioria, numa construção em janeiro, a gente vai tentar novamente. Mas não se preocupem com isso, porque de verdade eu sou imensamente feliz pelos 2 anos que vocês me oportunizaram à frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de vocês, que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês nesse final de ano. Eu gostaria de convidar o deputado Luiz Paulo, por favor, e a deputada Marta Rocha, para o arriamento das bandeiras nacional do Estado do Rio de Janeiro, e solicito a todos que nos coloquemos em posição de respeito para a execução do hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a salve, salve, Brasil com sonho
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Muito obrigado a todos. Para finalizar, ficam convocados os senhores deputados e deputadas para a abertura da terceira sessão legislativa da 13ª legislatura, que se realizará no dia 3 de fevereiro de 2025, às 15 horas. O horário a gente pode definir aqui com a maior conveniência. 15 horas. Então vamos manter, então, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, 3 horas da tarde, na forma do artigo 107 caput, combinado com o artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual e o artigo 2º do Regimento Interno, dia este que a gente fará a eleição do novo biênio da mesa diretora neste Palácio Tiradentes. E aí a gente monta, exatamente, e a gente publica a volta do trabalho legislativo no dia seguinte, dando início, então, às nossas sessões legislativas. Mais uma vez, uma boa tarde a todos, obrigado imensamente, 2 diretores a cada funcionário, servidor e assessor da casa, um Natal de paz, um ano novo de muita luz, que Deus abençoe a todos, e está encerrada a sessão. Muito obrigado.